Hoje no quadro Bom Sabor tem bolo nhabenta de frutas. Quem traz pra gente é a Kátia Oliveira. Tudo bom, Kátia? Tudo bem. Que bom que você voltou, seja muito bem-vinda. Obrigada. E a Kátia estava até me contando aqui nos bastidores, ela está acostumada a fazer receitas veganas, às vezes sem glúten, sem lactose. Exato. E é legal a gente trazer para o nosso público, porque hoje é cada vez mais comum encontrar pessoas com algum tipo de restrição alimentar, né, Kátia? Exato. Esse marshmallow é bacana que eu consigo trocar alguns ingredientes e formar em diet. Ele já não tem lactose e eu consigo brincar com as frutas, né? Ah, que bacana. Então, só trocar os sucos, o líquido por qualquer suco e eu tenho diversos sabores. Serve para cobertura de cupcake, bolo, tendo açúcar de confeiteiro e um emulsificante para sorvete, resolvi. Adorei. Então hoje o nosso bolo nhabenta com o nosso falso marshmallow, que a gente vai ensinar todos os truques para você aprender a fazer em casa e aproveitar também em outras receitas, especialmente para aquelas pessoas que têm algum tipo de restrição. Já não tem lactose e eu posso brincar com os sabores das frutas para saborizar o meu marshmallow. Exato. Legal. Relação dos ingredientes e a quantidade que você usa, Kátia, por favor. Tá. Aqui eu tenho uma xícara de manteiga, tá? Tá. Sem sal e temperatura ambiente. Aqui eu tô com metade da receita, Perfeito. tá? São 8 ovos. Eu tenho aqui o açúcar, né? São 2,5 xícaras. Legal. 3 xícaras de farinha de trigo. O chocolate em pó, meia xícara. Fermento. E leite, meia xícara também. 1 xícara, né? Que eu tô com a metade da receita. Tá. E as claras em neve, que eu já deixei batido. Legal. Tá e aqui bom? as claras em neve são dos São 8 dos ovos. 8 Você ovos. separou as gemas Exato. e bateu as claras. Exato. Tá. Tá bom? E aí, assim, uma calda para regar o bolo seria leite condensado com água, uma parte de leite condensado, 2 de água. Perfeito. Só. Tá bom? E aí, podemos começar? Vamos lá? Então, primeiro eu bato as gemas e a manteiga. Tá. 8 ovos, 8 gemas. Isso, e a manteiga. A manteiga, 1 xícara, dá em torno de 180 gramas, tá? Para o legal. pessoal ter uma ideia. 1 xícara de chá da manteiga, temperatura Isso. ambiente. Eu vou bater com o açúcar e deixar ela uma mistura bem fofa, tá? Certo. Lembrando, o açúcar são 2 xícaras e Isso. meia. O legal aqui é que eu bata bem, para que o açúcar bata bem e que eu tenha uma estrutura bacana do bolo. Tá. Ok? Vou começar. Então, olha, o ideal é que eu bata em torno de uns 5 minutos, tá? Perfeito. Mas então, aqui... em caso o pessoal com mais tempo, deixa pelo menos 5 minutos Exato. batendo. Aqui eu tenho a farinha, o chocolate. Lembrando, então, meia xícara do chocolate em pó, 3 xícaras da farinha de trigo. Eu uso 50% cacau, tá? Tá. 50% cacau não é achocolatado, tá? Achocolatado tem muito açúcar, não é bacana, porque ele já tem uma quantidade razoável de açúcar, tá? E você colocou o fermento também, eu né? já misturei tudo. Agora Uma eu colher vou... de chá do Exato. fermento. Eu posso fazer essa etapa na batedeira ou na mão mesmo, tá? Tá. Eu misturo tudo para agregar bem e vou intercalando os ingredientes, Legal. tá? A mistura dos secos e o leite. Exato. Vamos colocar aqui. Numa velocidade baixa para não espirrar tudo, tá? Nessa mistura aqui, como a manteiga ela é muito pesada, então é bom eu sempre ajudar com, né, o pão. Ficar bem misturadinho. Exato. Eu vou fazer essa parte aqui à mão, que eu acho que fica mais fácil. O segredo de um bolo bem batido, tal, é a manteiga. Aí eu não tenho, quando o meu bolo esfria, que eu coloco a mão em cima, eu não venho com o bolo na mão.
sabe? Quando ele começa... Legal. Isso é falta de bater açúcar, né? E por isso que você falou, aquela primeira mistura da manteiga e do açúcar, Tem que pelo ser menos bem. 5 minutos. Uns 5 minutos, para que o açúcar dissolva bem, tá? Fica uma massa bem espessa mesmo, tá? Bem macia. E eu também tenho que ver o tamanho dos ovos, ok? Se os ovos eles forem bem pequenos, o ideal é que eu coloque pelo menos um a mais, tá? Então, sempre ovos grandes e é uma massa bem amanteigada, não precisa ser tão regada e assim, ó, tá pronta, tá? Legal. Então, eu vou colocar em forma untada. Enquanto a gente vai colocando na forma, vou repassar então mais uma vez a relação Tem dos as ingredientes. claras, desculpa. Tenho que por misturar último, as claras, mistura as né? claras. 8 ovos. Então, primeiro você vai bater as 8 gemas com 2 xícaras e meia de açúcar. A margarina. Uma xícara de chá de margarina sem sal, a margarina com açúcar. E 2 xícaras e meia de açúcar. E as gemas. E as 8 gemas. Esse você vai deixar uns 5 minutos batendo. Depois você vai acrescentando os ingredientes secos, meia xícara do chocolate em pó. Lembrando que a Kátia não usou achocolatado, usou o chocolate em pó, tem mais cacau. 3 xícaras de chá da farinha de trigo e 1 colher de chá do fermento em pó. Mistura tudo, acrescenta 1 xícara de chá de leite. Depois somamos aqui na receita as claras, que já tinham sido batidas. Isso. E tá pronta a massa. E ela fica leve assim. É uma massa pesada, porém bem fofa, tá? Assadeira untada, eu utilizo desmoldante porque dispensa o uso de manteiga, óleo, gordura e farinha. Você sabe que alguns culinaristas têm usado bastante muito, mesmo. é bem bacana, porque assim, isso aqui é o suficiente, tá? Ele não serve só para untar forma, serve para salgados, para doce, para fazer um grelhado, é bem bacana, tá? E não dispensa, é pouca coisa. E rende bem, né? Porque... O último que eu usei, eu untei 106 formas. Nossa, 106. bastante, Kátia. É bem bacana. E hoje você encontra facilmente. Quanto tempo de forno, em média? Então, 180 graus o forno, vai aproximadamente de 30 a 40 minutos, depende do forno, porque o forno nenhum é igual ao outro, né? Pelo menos Não uma são meia horinha de iguais. forno. Uma meia hora, 40 minutos, até que ele esteja totalmente assado. Tá. A cobertura, ela é assim, ela vai emulsificante para sorvete, tá? Então, eu tenho aqui 2 xícaras de açúcar de confeiteiro, nós encontramos facilmente, tá? Mercado, lojas de confeitaria. E aí, eu tenho aqui o açúcar de confeiteiro. Esse líquido aqui, eu posso trocar por qualquer suco concentrado. Eu fiz ali com frutas vermelhas, eu utilizei água, tá? Então, é meia xícara de água ou qualquer suco concentrado. Se eu utilizar água, eu posso saborizar com pastas saborizantes, tá? Que existe em mercado também. Tem mais 130 sabores, pó para sorvete também. E aí eu consigo brincar bem. Aqui eu posso trocar esse açúcar de confeiteiro por adoçante. E aí eu faço um marshmallow diet também, tá? Então é bacana. Para quem, assim, de última hora quer uma cobertura para bolo, eu tenho açúcar de confeiteiro e o emulsificante para sorvete, eu tenho na hora. E aqui a gente usou então o suco concentrado. Exato. Poderia ser também a mistura da água com a pasta. Pode. Eu já fiz com refrigerante, já fiz com água, já fiz com leite de soja e ele dá certíssimo. Ah, que ótimo. Tá bom? Então, é bater. Qual o segredo dessa cobertura? O emulsificante ele só entra em ação a partir do 3º minuto. Então, eu preciso bater de 3 a 4 minutos, pelo menos, em velocidade alta. Perfeito. Okay? Vamos ligar. Não sei se eu faço esse aqui, ó. Esse bolo aqui...
Então, aqui, olha, ele tem característica e consistência de marshmallow, tá? Só que eu preciso bater um pouquinho mais para que ele tenha uma consistência melhor. Lembrando, em casa, o pessoal com mais tempo, é pelo menos de 3 a 4 minutos. Exato. No mínimo. No mínimo. Tá. Aqui eu tenho um bolo e aí eu tenho que fazer um furo central. Ele é uma inhabenta, tá? Então, a inhabenta é aquele marshmallow com um chocolate por cima, só que nós estamos fazendo no bolo. Então, eu deixo em torno de 2 dedos e faço uma cavidade. Delícia. Dá outro pratinho pra você. E aí eu recheio. Lembrando para o nosso recheio, então, do falso marshmallow, 2 xícaras de açúcar de confeiteiro, meia xícara do suco concentrado da sua preferência, 2 colheres de sobremesa do emulsificante para sorvete. Você pode, além de usar o suco concentrado para saborizar, a opção de usar também uma colherzinha de sopa do pó para sorvete, né? Isso, ou pasta saborizantes, Ou que eu a acho pasta saborizante. mais legal, assim, ela tem um sabor, são de frutas mesmo, não é nada artificial. Então, eu posso usar 3, ou o suco concentrado, ou a pasta saborizante, ou o pó para sorvete. Ou se eu quiser um marshmallow com carinha de marshmallow mesmo, nada, água. Só mistura com um pouquinho d'água. Ou leite, tá? Aí meia xícara de água também, a mesma quantidade? A mesma quantidade. Aí eu posso substituir. Então é bem bacana. Olha, aqui eu poderia colocar uma geleia, pedaços de frutas, tá? Tá. Bem fácil de fazer. Que delícia, Kátia. Depois que ele vai à geladeira, ele fica com a característica mesmo do marshmallow. Já existe marshmallow no mercado, pronto. Só que nem todo mundo encontra. Então, assim, nas minhas aulas eu sempre ensino o falso marshmallow, porque é muito fácil, baratíssimo, porque esse emulsificante para sorvete custa R$3, é bem barato. E aqui, olha, tenho que tirar, né, uma parte do bolo. E é legal que você falou que dá até pra gente fazer a versão diet. Dá. Também, né? Colocou um adoçante aqui de uso culinário. Ao invés do açúcar de confeiteiro, açúcar eu usa consigo. adoçante culinário. Exato. E aqui, olha, fechei, tá? Tinha que ter tirado um pouquinho mais. Aí a geladeira e aí a cobertura, né? Cobertura. Eu posso regar ou não, tá? Essa massa é bem úmida, então é opcional. Tá. Aqui, a cobertura nós já fizemos, que eu tenho 200 gramas de chocolate amargo e 200 gramas de creme de leite, tá? Então, é super simples. Eu já derreti, na verdade. É um bolo que fica bem legal se ele for mais rústico, ele não precisa ser muito trabalhado, muito confeitado, espatulado. Com a própria espátula, uma colher, já eu tenho um efeito bem legal, tá? Aqui, ó. Que delícia, bolo inhabenta de frutas. Ensinamos aí passo a passo do falso marshmallow. E para cobertura, aquela ganache, né? A mistura do chocolate amargo com creme de leite, sempre a medida 1 para 1. No nosso caso, 200 gramas do chocolate amargo mais 200 gramas do creme de leite. Essa cobertura eu consigo fazer no bico de confeitar. É só eu deixar ela descansar bem. O legal que seria de um dia para o outro, ela vai ficar nessa consistência aqui, ó. Eu consigo trabalhar em bico. Ah, boa. Só deixar de um dia para o outro. Ok. Aí, ai, que delícia! Agora é aquele momento que eu mais gosto. Kátia, sensacional hoje esse olha bolo. Olha a altura desse. Essa aqui eu usei uma forma que é bem bacana. Eu falo que é prima daquelas que eu trouxe da outra vez, né? Que ela forma um coração no meio. Tirar bastante. Gente, isso deve estar muito bom. Muito bom. É, que tá escorregando aqui. Então, ó. Ai, que delícia, gente. Que espetáculo. Super alto, né? Ai, arrasou, hein, Kátia? Ótima ideia esse bolo. Super fácil. Pro verão é bem legal, né? Porque você consegue brincar, dá pra fazer até com sorvete, né? Dá pra congelar, eu rego bem e congelo. Ó, gente, mas tem... ele que o é estúdio alto, tá quente. Né? O estúdio quente. Tá quente. Nem o ar-condicionado tá dando conta desse calor. Aqui eu fiz com uma pasta de frutas vermelhas. Ai, que delícia. A cara tá ótima, vamos conferir o sabor. Gente, eu adorei esse seu falso marshmallow. É um marshmallow. Levinho, né? É levinho.
Gente, sensacional! Você sabe que lembra muito mesmo. A consistência, tudo. Ai, a benta. Gente, que delícia! E esse que você colocou as frutas vermelhas ficou bem saboroso também. É, eu coloquei uma pasta saborizante. Esse é a pasta saborizante. Esse é a Pode pasta ser o suco saborizante. concentrado ou pó de sorvete. Ou pó para sorvete. Para fazer com coco é bem legal. Troca a medida da água por meio leite de coco, meio água e põe coco ralado no meio. Fica bem legal. Deve Fica ficar um bolo prestígio de marshmallow. Né? Nossa! Ai, gente, já deu até água na boca. Adorei, Kátia. Parabéns. Obrigada. Ótima receita. Mais uma dica do quadro Bom Sabor. Gente, eu vou aproveitar que essa semana tá liberado. Fui!